Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, hoje, dia 21 de novembro, apresentação do artigo pela Thaís, com orientação da professora Patrícia. Então, Thaís, pode começar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaís, sou residente do primeiro ano de serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG, e hoje vou fazer a apresentação do artigo científico da reunião clínica do PNAR, sobre a orientação da doutora Patrícia Gonçalves Teixeira, e o nosso artigo tem como título aspirina ou heparina, os dois, na melhoria dos resultados em gestantes com persistência de anticorpos antifosfolípides e perdas gestacionais de repetição. É uma revisão sistemática que foi publicada em 2020 na Cochrane. Antes, a gente decidiu fazer uma introdução sobre o artigo, sobre os assuntos de trombofilia na gravidez, né? É um assunto complexo, né? Que gera algumas dúvidas durante a abordagem. Então, a trombofilia, né? Toda alteração hereditária ou adquirida no sistema hemostático que aumenta o risco de trombose. Elas podem ser divididas em dois grupos, as hereditárias, que são causadas por mutações nos genes que codificam os fatores de coagulação sanguínea, e as adquiridas, né, que ao longo da vida são formados autoanticorpos contra alguma estrutura celular, sendo a principal a SAF, né, a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Na gestação, as mais relevantes, além da SAF, é a deficiência de antitrombina, fator 5 de Leiden, a mutação de protrombina e as deficiências de proteína C de coagulação e S. Então, sobre a síndrome dos anticorpos antifosfolípides propriamente ditos, são formados anticorpos contra os fosfolipídios de membrana celular, e esses anticorpos são de três tipos: o anticoagulante lúpico, o anticardiolipina e os anticorpos anti-beta-2 glicoproteína tipo 1, tanto do tipo IgG quanto IgM. A presença desses anticorpos está associada a um estado maior ainda de hipercoagulabilidade, que a gente já tem naturalmente na gestação, né? Uma placentação defeituosa devido à inflamação que esses anticorpos causam nos vasos, né? E anormalidades de remodelação vascular dos vasos uterinos, mas também não exclusivo relacionado às lesões trombóticas. Existe também uma prevalência de 1% a 5% dos anticorpos em indivíduos saudáveis, né? Com a prevalência da presença desses anticorpos aumentando com a idade. Então, para a gente dizer, né, que uma paciente tem essa síndrome, é necessário que tenha ocorrência de eventos clínicos e não apenas a presença dos anticorpos no sangue, né? O diagnóstico, né, da síndrome dos anticorpos antifosfolípides na gestação é baseado em critérios clínicos, como abortos repetidos em menos de 10 semanas, sem nenhuma causa materna ou paterna específica, abortos em mais de 10 semanas em fetos normais, partos prematuros em fetos com morfologia normal, né, associada à pré-eclâmpsia grave, ou algum defeito, né, de insuficiência, algum sinal de insuficiência placentária, e critérios laboratoriais também, como a presença de algum desses tipos dos anticorpos antifosfolípides de forma persistente, mais de 2 vezes, em um intervalo de pelo menos 12 semanas. Como tratamento, né, e profilaxia atualmente, a gente tem o AS, né, um antiagregante placentário plaquetário, que atua na hemostasia primária, normalmente é usado em dose baixa na profilaxia, e as heparinas, né, que pode ser tanto a de baixo peso molecular, quanto a não fracionada, que é o anticoagulante que atua, propriamente dito, nos fatores da coagulação, e aí as doses vão depender se a paciente já teve eventos trombóticos prévios, se não, né, e varia de protocolo de instituição para instituição também. Então, falando objetivamente do nosso artigo, o objetivo dele foi avaliar os efeitos da aspirina, da heparina, de ambos combinados, nos resultados de gestantes com a presença do anticorpo antifosfolípide persistente e perda gestacional recorrente. Como critério de elegibilidade, né, eles queriam estudos randomizados ou quase randomizados que avaliassem o efeito desses medicamentos em comparação com placebo ou algum outro tipo de tratamento em mulheres com perda gestacional recorrente. Eles consideraram 2 ou mais perdas, não necessariamente consecutivas, e a presença do antifosfolípides em pelo menos 2 ocasiões distintas. Como perda, né, nessa gestação, eles consideraram aborto espontâneo ou perda fetal,
E a presença, né, tanto do anticoagulante lúpico, ou do anticardiolipina, ou do anti-beta-2 glicoproteína, isoladamente ou combinados. E foi considerado qualquer esquema de tratamento nos estudos que eles estavam procurando, né? Então, elegíveis, né? Foram encontrados 11 estudos com 1.672 pacientes, 9 desses estudos eram randomizados e 2 quase randomizados nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na China, Nova Zelândia, Iraque e Egito. Apenas um estudo tinha uma amostra maior de 1.115 mulheres e os outros tinham amostras menores, né? Isso vai impactar nos resultados que a gente vai ver logo mais. Como resultado primário, eles tinham o número de nascidos vivos, e como resultados secundários, eles tinham desfechos tanto para a mãe, como para eclâmpsia, eventos adversos, tipo sangramento, trombocitopenia induzida pela heparina, reações alérgicas e tromboembolismo, e as perdas gestacionais, e avaliaram também para os fetos, né, parto prematuro de lactente vivo, restrição de crescimento e eventos adversos como malformação e sangramento neonatal. Os resultados que ele traz para nós, então, né? Quando a gente fala dos nascidos vivos, da pré-eclâmpsia e dos sangramentos, a gente tem um intervalo de confiança não muito bom, pois todos eles atravessam a linha do acaso, tocando zero, né? Também traz para nós um número baixo de pacientes e um número baixo de estudos também, mostrando, então, uma certeza de evidência muito baixa. Quanto a tromboembolismo, tanto arterial quanto venoso, não houve menção, né, nos estudos analisados. Quanto à perda gestacional, a gente tem um intervalo de confiança bastante alargado e também passando pela linha do acaso, e o mesmo problema, né, de baixo número de pacientes e apenas um estudo que incluía. E a evidência continuou muito baixa. Falando de parto pré-termo também, houve 2 relações relacionadas a 2 pacientes em 16, o intervalo de confiança também ficou maior ainda, passando pelo acaso ainda. Falando de crescimento restrito e também de malformações congênitas, a gente encontra os mesmos problemas, né? Isso relacionado à aspirina comparada a placebo. Quando a gente fala da combinação da aspirina e da heparina comparado à aspirina usada isoladamente, em relação aos nascidos vivos, a gente já tem uma melhora no intervalo de confiança, não passa mais pelo acaso, já tem um número maior de pacientes e de estudos, porém a certeza de evidência ainda continua baixa, e os autores comentam que é por causa da diversidade de tratamentos usados entre essas pacientes, né, entre os estudos analisados. Então, devido a essa diferença grande dos métodos de tratamento, não foi possível ter uma certeza de evidência quanto ao número de nascidos vivos. Quando a gente fala do sangramento materno e da pré-eclâmpsia, a gente tem uma dificuldade, né, novamente, na questão do intervalo de confiança e de estarem atravessando, né, a linha do acaso. Volta a diminuir a quantidade de pacientes analisadas e há um número de estudos mostrando evidência baixa ainda. Quando a gente fala de eventos adversos do tipo trombocitopenia relacionada à heparina, reações alérgicas, tromboembolismos, não houve menção, né, desses eventos nos estudos. Falando de perda gestacional, a gente tem o intervalo de confiança total no acaso, embora tenham sido relacionados esse evento em vários estudos, né, mas a certeza de evidência continuou baixa. Falando, né, do nascimento pré-termo e do crescimento restrito, a mesma coisa, o intervalo de confiança continua alargado e ainda passa pela linha do acaso. Os autores, né, sinalizam para a gente alguns riscos sérios de viés de seleção, viés de atrito, viés de relatório, por causa da heterogeneidade mesmo das intervenções e dos estudos que foram encontrados e elegíveis. Nessa discussão, então, ele traz para nós, relacionando a aspirina com o placebo, de uma incerteza sobre a aspirina em ter um efeito benéfico sobre o nascido vivo comparado ao placebo, e sobre uma incerteza também dos riscos relacionados aos resultados secundários, de
pré-eclâmpsia, perda gestacional, parto prematuro e restrição do crescimento. Quando a gente fala já dos estudos comparando a heparina combinada com a aspirina versus os placebo, a gente tem uma evidência de que pode ter um aumento do número de nascidos vivos, mas ainda com uma evidência baixa de certeza, como a gente mostrou na tabela anteriormente, né? E são incertos ainda se a heparina associada à aspirina tem algum efeito sobre os eventos adversos na mãe comparado com a aspirina isolada. A incerteza, então, né, foi muito baixa, abaixo por causa do pequeno número de mulheres nos estudos e ao risco de viés encontrados, as doses e tipos de heparina e aspirinas que variavam muito durante os estudos, né, a diferença dos tratamentos implementados. Nenhum estudo comparou a heparina isoladamente com placebo, então pode ter uma influência da aspirina que não foi percebida e não foi possível de separar nesses estudos, porque a heparina estava sempre associada à aspirina, e também não houve uma relação de superioridade entre a heparina de baixo peso molecular e a não fracionada, evidenciado nos estudos. E em todos eles, né, a aspirina tinha sido usada em dose mais baixa. Ele discute também o início da heparina de baixo peso molecular no início da gestação, em 5 semanas, e o início dessa medicação após a 7ª semana de gestação. E teve uma evidência de uma maior taxa de gestação contínua em 12 semanas, quando a heparina de baixo peso molecular foi introduzida antes da 5ª semana, né? Então, mostrando uma redução da perda gestacional até 12 semanas, né, no primeiro trimestre. Mas não houve uma diferença entre as taxas de nascido vivo e as evidências de complicações obstétricas tardias. Então, para concluir, né, ele fala que o uso da heparina, baixo peso molecular ou não fracionada, associada à aspirina, pode levar a um número maior de nascidos vivos, em mulheres com essas perdas recorrentes e com anticorpo antifosfolípide, comparado quando usa apenas a aspirina, né? E que é incerto se o efeito da aspirina sozinha vai melhorar o desfecho de número de nascidos vivos quando se compara ao placebo. Ele fala também que são necessários, né, mais estudos sobre isso, um grande ensaio clínico randomizado e multicêntrico, controlado para avaliar o risco e o benefício dessas estratégias atualmente, e para a gente ter realmente um consenso de prevenção, um momento ideal de iniciar a medicação, de quanto tempo essa medicação deve ser usada, quando a gente deve suspender, né? E também são necessários mais estudos, mais pesquisas envolvendo as pacientes com SAF, com histórico de trombose venosa ou arterial, para a gente avaliar o período de segurança mesmo, da duração desse tratamento, ou se a gente pode descontinuar em alguma determinada idade gestacional, né? Aqui está o link da nossa meta-análise com as referências, e a gente deixou um link também da aula sobre o tema do Departamento de Medicina que a gente tem da faculdade, uma aula bem interessante, que eu usei também para embasar um pouquinho nossa discussão. Obrigado, Thaís. É um artigo denso, né, muito complexo, mistura muita coisa ao mesmo tempo. Você conseguiu traduzir ele bem aí para nós. Vou passar para a professora Patrícia fazer os comentários dela. Pode falar, Patrícia. Boa tarde a todos. Obrigada, Thaís, pela apresentação. Eu fiquei conhecendo a Thaís hoje, gente, mas foi só mensagem. E a Thaís, ela me procurou falando que tinha visto um caso na enfermaria, e é R1, e ela precisava de estudar um pouco sobre isso, embora eu não seja referência em trombofilias na gravidez. Eu falei assim, não, é residente do primeiro ano, ela está animada, vamos animar, dar uma geral no tema, né? Que é um tema um pouco nebuloso, né? A gente não tem muita certeza, mas a gente sabe que as trombofilias estão aí, a gente tem esse sistema. Existem pessoas que fazem trombose antes, mulheres antes da gravidez, existem os casos relacionados à trombose de placenta, né, Thaís? Que vão levar aí a perda de repetição, pré-eclâmpsia grave, e a pré-eclâmpsia leve tem menos associação.
mas são doenças que você tem dificuldade de mostrar que aquele fator, a presença daquela mutação ou daquela trombofilia realmente está associado àquele desfecho, porque, como tudo em medicina, né, a gente às vezes não consegue fazer uma causa direta. Isso está causando isso. Tem muitos fatores de confusões, inclusive a própria gravidez, mais obesidade, tabagismo e vai, né? Algumas trombofilias, elas estão ligadas, né, não assim com algo muito forte, mas a gente pensa nelas com aborto de repetição, e que foi o que essa revisão fez. Ela selecionou, assim, olha, eu quero as mulheres que tenham a presença dessa síndrome da SAF, né? Persistente, ou seja, em mais de 2 ocasiões, esses anticorpos têm que estarem ali, um ou mais deles. Então, ele fez um critério muito bom ao selecionar. E essas mulheres têm que ter tido história de perda. Embora ele colocou assim, não precisa ser perda recorrente, pode ser mais de uma perda, com intervalos. Então, teve essa história e tem uma trombofilia persistente, essas serão as nossas pacientes de estudo. Então, ele não mexeu com outras trombofilias, só essas. E aí veio a história, né, dos medicamentos, o AS, anticoagulante plaquetário, e a heparina, com sua ação, como ela é cofator da antitrombina, então ela ajuda a diminuir a formação de trombo, e vem com essa história antiga, desse uso desses medicamentos como melhoria desses desfechos. Mas aí eu passei para a Thaís uma aula muito boa do Daniel, que é a nossa referência aí na hematologia, nesses casos, e ele já vem mostrando, há mais tempo ele estuda isso, e vem falando assim, olha, é difícil mostrar que realmente tem um efeito. Por quê? Porque os estudos são difíceis, os N's, né, você achar esse fator, o número de pacientes para você realmente provar esse efeito é pequeno, você tem muito fator de confusão, então a gente não consegue grandes evidências. Mas esse artigo ele é interessante, que ele já pegou, falou, olha, eu só vou trabalhar com estudos randomizados, né? Só randomizados, ou quase randomizados. Então, eles fazem uma seleção da trombofilia, do estudo, para ver os medicamentos, o que está acontecendo com eles. E ele não saiu muito das conclusões que a gente já vem tendo ao longo do tempo. É uma baixa evidência de que realmente eu posso assegurar, né, para a gestante e ter a segurança de conduzir um caso falando assim, olha, você está tomando esse medicamento e esse medicamento realmente ele tem um impacto na sua redução de risco. Então, ele conseguiu mostrar nessa grande análise dele que o número de pacientes, e assim, para a perda de repetição e o fator nascer vivo, foi o que ele mais conseguiu, um número maior de gestantes, mas mesmo assim tinha viés demais, porque cada estudo, foram 5 estudos, cada estudo usando heparina de uma forma, numa idade gestacional diferente. Então ele falou assim, não dá realmente para a gente afirmar. Parece que é protetor, né? O risco, ele parece proteger, mas ele fala que não dá para afirmar. Então, não andamos muito em relação às questões da trombofilia, né? E eu achei interessante trazer esse assunto, manter esse assunto dentro desse grupo de estudo, até porque os casos estão aí, né? E, às vezes, a paciente... Eu já tive um caso e a paciente teve uma perda gestacional, e aí ela vem e pergunta, mas eu vou ter que ter uma perda para descobrir que eu tenho esse problema? Aí vem toda aquela questão, vamos rastrear todo mundo? E o que a gente faz se a gente acha mutações dessas mulheres, acha presença de trombofilia, e agora vão entrar com medicamento para todo mundo? Aí os estudos mostram, gente, esses medicamentos pode ser, mas pode não ser. A gente não tem certeza que usar medicamento
realmente está protegendo a mulher. Embora a gente tenha que pensar do outro lado também, que o medicamento ele traz muito pouco efeito colateral, né? Então ele colocou isso. Não foi encontrado efeito colateral nem com a heparina e nem com a aspirina. E aí, nem uma formação congênita. E aí eu até falei para a Thaís, Thaís, vamos perguntar ao Mário, né? E pedir para ela olhar o protocolo do HC, o que ele faz nesses casos. Porque, assim, a gente sabe, os artigos estão aí, as revisões sistemáticas estão aí, mostrando que não podemos fechar causa e efeito. Não podemos afirmar que, ao dar um medicamento, mesmo para as mulheres que têm perda de repetição, ou que tiveram uma pré-eclâmpsia grave e que tem uma mutação, que ao dar o medicamento eu estou protegendo essas mulheres. Então, assim, e aí eu falei com o Thaís, isso é uma ótima coisa que a gente, para pensar em protocolos, seguir protocolos, porque, assim, diante dessa situação de cinzas, né, eu acho que aí a gente tem que pegar protocolo mesmo, sabe? E aí, queria que o Mário completasse aí o que ele pensa e como que ele age, depois de trazer essa revisão sistemática aqui. Eu acho que você já falou praticamente tudo, Patrícia. Eu acho que o grande problema é assim, as pessoas tendem a misturar causas diferentes de trombose e trombofilias diferentes, tudo no mesmo pacote. Mas para esse grupo específico que essa meta-análise abordou, que é paciente com perdas anteriores e com síndrome de anticorpo antifosfolípide, esse é um grupo que a gente não tem muita dúvida. Essa paciente ela vai beneficiar de aspirina e heparina. Então, esse grupo vai receber, né? A dúvida fica para outros grupos e outros tipos de complicação. Por exemplo, a paciente que tem trombofilia congênita e não a trombofilia adquirida igual a heparina. Se ela tiver uma trombofilia hereditária e perda de repetição, talvez a heparina não tenha tanto benefício. Então, é um grupo que normalmente a gente não dá. Se a paciente teve pré-eclâmpsia precoce e não tem anticorpo, da síndrome do anticorpo antifosfolípide, a gente não dá, porque não tem também benefício. Então, vai variar de grupo para grupo. Se a paciente tem história de trombose, mas não tem anticorpo, a gente dá, porque a história clínica de trombose é mais importante, né? Então, o Daniel fez uma revisão para o nosso livro agora, que ele elencou lá 11 grupos diferentes. Então, assim, tem 11 situações diferentes englobando isso. Teve perda, não teve, tem trombofilia, não teve, tem história clínica, não tem. Então, cada uma tem que ser abordada de uma forma, né? E a gente não vai ter certeza para todas elas, mas para esse grupo é um grupo que mas aí que veio, desculpa, aí que veio essa revisão sistemática que a Thaís está apresentando aqui, mostrando exatamente isso. Professor, gente, para esse grupo que nós estamos indicando, não podemos afirmar que elas vão ser beneficiadas, porque parece que o fator nascer vivo melhora, mas o resto tudo. Mas nascer vivo é o mais importante aí no caso, né? Não, nem isso pode se afirmar. Segundo esse estudo que ela apresentou. A qualidade, aquele negócio, é a melhor evidência disponível. A qualidade dos estudos talvez seja ruim, mas é a melhor evidência disponível, porque é o que você tinha citado anteriormente. É uma doença rara, é difícil de conseguir paciente. Sim. Então, muitas vezes, você não vai conseguir ter um estudo randomizado, controlado, de grande porte, porque é doença rara, as pacientes são escassas. Mas como que a gente beneficia essa paciente? É usando estudos de qualidade menor. E os estudos de qualidade não tão boa, que foram juntados aí nessa meta-análise, eles mostraram que tem um pequeno benefício. Então, não mudou a conduta que a gente já faz há algum tempo, né? Esse grupo específico, paciente com síndrome de anticorpo antifosfolípido e com perdas precoces, esse grupo, até o presente momento, a gente continua fazendo heparina e aspirina. Claro. É um grupo que tem a melhor evidência disponível mostra benefício, né? Apesar de não ser uma evidência fortíssima. Né? Então, acho que foi uma boa revisão para a gente relembrar e reafirmar essa conduta.
Mas esse grupo, só para esse grupo. Para outros grupos, a gente não pode... Fica mais confuso. Baseado nesse trabalho. Né? Aí cada grupo vai ter uma observação diferente aí. Mas eu achei interessante você dizer, então, que 11 situações vão ser colocadas... 11 grupos. Eu até fiquei... Quando eu fui rever o capítulo lá, eu também até fiquei assustado, porque é tanta situação que muitas vezes, a gente não pensa em todas. Né? Então, ele teve 11 combinações diferentes aí de situações clínicas e laboratoriais em que você pode cogitar dar ou não a heparina e aspirina e essas outras medicamentos. Então, tem muita coisa, né? Mas a conclusão de hoje para esse grupo vale a pena. Ok. Beleza? Isso. E foi bom também, porque a Thaís, né, Thaís? Ela entrou nesse mundo desse estudo dessas doenças difíceis e raras e viu que as coisas, né, na medicina nem sempre você consegue chegar a certezas, né, ou quase nada. A resposta nem sempre é fácil, né? Ou na maioria das vezes não é fácil, né? E hoje, por incrível que pareça, no PNAR, mais cedo, na manhã, teve uma paciente com história de trombose. Não tinha perda de repetição, não tinha investigação de trombofilia, mas tinha uma história de a primeira trombose com uso de anticoncepcional, o segundo evento na primeira gestação, e ela estava com 24 semanas com um evento novo nessa gestação atual, usando a enoxa. Essa tem que usar, essa não tem dúvida. Essa tem indicação de usar a heparina. Super coincidência, foi ótimo. Tudo bem, gente. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Se não, a gente agradece e semana que vem a gente volta com um caso clínico. Então, boa noite para todos. Tchau, obrigada. Obrigada.